eu tenho essa política na minha vida, assim. Se a pessoa é escrota e eu não tenho nenhuma necessidade política em relação a ela, eu realmente excluo a pessoa da minha vida. E as pessoas vêm às vezes pra mim, mas você devia perdoá-lo. Eu falo, cara, se eu perdoar, eu tô incentivando que ele continue fazendo isso. Eu vou pegar a mão direita aqui pra gente... Ótimo. As duas mãos, então. Não é? Merece um double shake. E às vezes eu sou o cuzão, entendeu? E nem a Wandinha disse pra mim, na minha análise, que é muito certeiro que ninguém erra duas vezes com você. E eu acho isso muito claro. Tipo, lógico que eu não sou absoluto. Obviamente, eu sofro por fazer isso também. E tem vezes que eu perdoo e tudo mais. Mas, assim, é um bagulho que acho que o mundo precisava fazer. Porque se o mundo fizesse isso com as pessoas, pelo menos é uma referência positiva de que ele ia acordar sabendo que, né, tipo... Puta que pariu, se eu fizer isso, eu vou ser excluído, então eu não vou fazer. Pelo menos isso. Por isso que vocês são os fodões e os humildes. Porra! E vê se não erra com a gente. Não, o que você falou isso merece muitos comentários, tá? Faz o corte aí, Vini, me bota aí Na thumb. Não, real. O que acontece? E também tem a ver com a cultura cristã que você mencionou um tempo atrás. Eu não sou religiosa, mas eu acho que os conceitos de Cristo são universais, mega válidos. Amar, e não é enxergar a realidade a partir de um filtro de amor e não a partir de um filtro de medo, eu acho mega relevante. Só que o que o cristianismo fez? Tá? Eu não estou falando dos valores de Jesus. Jesus aqui, ó, no coração. Mas o que a igreja, os seres humanos... Isso. Eles decidiram martirizar a pessoa que sofre... Aliás, martirizar não, perdão. Idealizar o martírio. É isso que eu queria falar. Idealizar o martírio. Como é que é? E a outra face. Exatamente. E aí, eu entendo que isso é polêmico, porque a gente tem, e eu tinha antigamente, a ideia de que empatia vai salvar o mundo, né? Não. Se nós formos empáticos e amorosos, certamente o meu amor pode te salvar do teu transtorno de personalidade. Não, não pode. Quando eu era criança, olha como era filosófica. Eu estava caminhando nas ruas. Um belo dia, eu olhei para os céus e falei, why? Por que existe tanta maldade no mundo? Sendo a alma sensível que eu era, eu pensava, nossa, tem muita coisa doida no mundo. E eu prometi para mim mesma, um dia eu vou entender por que existe maldade no mundo. Passa 20 anos, e eu vou te falar um negócio meio polêmico agora. A gente tem a impressão que a maldade no mundo existe por causa de pessoas más. Não. A maldade no mundo existe porque onde há uma pessoa má, há uma legião de pessoas altamente empáticas que não sabem falar não. Todo líder, toda pessoa que ganha poder numa empresa, eu não estou falando que é culpa dos empáticos, não é isso que eu falei. Eu estou falando que os empáticos têm que aprender a falar não, para eles terem pleno domínio da empatia de uma forma construtiva. Porque você dá sua empatia para uma pessoa que aquilo não vai ajudar, você não está usando a sua empatia de uma forma construtiva para si, para o outro ou para o mundo, não é? Então, em todo sistema onde há corrupção, tem uma parte, provavelmente uma minoria até de pessoas narcísicas e sociopatas e muitas pessoas que não entendem do narcisismo. E elas não entendem que se você sendo boazinha e sorrindo e falando, dá mais uma chance, que isso vai salvar e mudar alguma coisa. Não vai. Por isso que se você é uma pessoa que eles chamam de empata, eu não uso muito esse termo porque eu acho que a internet idealiza isso para um lado doentio, tá? Mas pessoas empatas existem, ok? São pessoas hiperempáticas. Você absorve as emoções dos outros, você sente a dor do outro. Aí todo mundo pensa, nossa, que bonito, né? Não, não é bonito você ser uma esponja. E tipo, nossa, um sociopata, deixa eu absorver toda a sua dor. Isso não é bonito. Se você tem hiperempatia, e você não sabe colocar limite, você obrigatoriamente vai se envolver com pessoas altamente abusivas. Então, toda pessoa empata tem que aprender a falar não. Toda pessoa que percebe um traço escroto em outra pessoa tem que falar não. Quando que a gente cresce? Eu lembro que anos atrás eu fui para casa da minha irmã, ela tinha recém tido o primeiro filho dela, né? E eu projetei em cima da minha irmã a função de mãe, né? Já que a gente não tem contato com a nossa mãe, então minha irmã vai ser minha mãe. Não recomendo. Mas eu não sabia o que eu estava fazendo aquilo. Aí eu fui pra casa dela e eu comia a comida dela e tal, deixava tudo sujo, que nem uma perfeita adolescente, sabe? E um belo dia ela falou, Tari, você não pode vir pra cá e, ser mais um filho pra mim, sabe? Ela falou aquilo uma vez. A partir de então, sempre que eu vou pra casa dela, eu lavo a louça, não, deixa eu cuidar isso, não, eu pago aquilo, não sei o quê, né? Faz muitos anos que eu entendi. Por quê?
Porque se ela não tivesse colocado um limite no meu comportamento narcísico de adolescente, num corpo adulto, eu teria achado, de boa. Não é que eu sou uma má pessoa, mas eu não teria interpretado que estava pesando para ela. Porque, tá disponível para mim, então é nóis, né? Então, toda vez que a gente vê uma pessoa passando de um limite, nós não devemos passar a mão na cabeça. Você não precisa ser agressiva. Eu não recomendo que você seja agressiva. Mas fale de boa. Meu, XYZ, ok? Próxima vez, não sei o quê. Ai, putz, cara, desculpa, não sei o quê. Ok. Por quê? Porque é colocando o limite de forma saudável que você vai ver o caráter da pessoa. Né? O jeito que ela responder depois desse limite vai te falar o nível de narcisismo dela. Se ela tá te manipulando, se ela tá usando a tua empatia, né? Se ela aceita o limite e fala, putz, cara, desculpa, nem tinha parado pra pensar, muda o comportamento, beleza, vale a pena essa relação, porque todo mundo vai precisar de um limite de vez em quando, eu também, né? Agora, você não coloca limite. A pessoa não tem uma bola de cristal, mesmo que ela não seja narcísica, pra saber que ela passou de um limite com você. Então, o que eu vejo rotineiramente é que o povo não faz a menor ideia o que leva as pessoas a crescerem. E não é empatia. Entendeu? Não é empatia. Quem está precisando de empatia nesse contexto é o empata, que ele não recebe. Ele doa. Ele nunca passou pela cabeça dele se dá empatia. Tipo, pergunta para um empata. Sabe esse respeito todo que você dá pro outro? Você se dá isso? Não dá. Então, é o empata que precisa de empatia, não é o narcisista. O narcisista precisa de limite. E o empata tem que aprender a colocar limite. Pergunta pro empata, vai colocar seu limite agora no seu narcisista, ele treme na base. É aterrorizante você colocar limite numa pessoa que você sabe que é 1000 vezes mais agressiva do que você. E ela vai começar uma briga que tu não vai conseguir terminar. Mas não tem um negócio que... É doido isso, que é muito complexo. A gente vai conversando e eu vou falando... Cara, eu já tive em todas essas posições, desde do empata até o narcísico e tal. Lógico, né? Não necessariamente eu sou um ou outro. Mas a questão é... O cara, esse empata... Eu já também vivi nessa posição do sentido de a felicidade do outro me basta, por exemplo. Vixe. Então você abre mão de todos os seus desejos, vontades, não sei o quê, e aí você praticamente entrega a rédea pra outra pessoa e fala, não, se você tá feliz, eu tô top, que é o que eu penso. Mas assim, isso não tem um grau absurdo de narcisismo no sentido de tipo, você quer tanto que a pessoa ou as pessoas gostem de você que você abre mão de você mesmo. Cara, isso também não é narcísico? Mano... Vocês fizeram as perguntas para a gente ser cancelado, né? Vocês pensaram, como que a gente pode falar as coisas mais tabus? É por isso que eu falo que eu não gosto da palavra empata e eu não gosto do jeito que outras pessoas que abordam narcisismo tratam essa palavra. Porque eles pegam o empata e falam, você é um anjo. Você é tão puro. Poxa, as pessoas más estão se aproveitando de você. E na verdade... O empata tá recebendo suprimento narcisista, sendo o salvador. Eu tava falando sobre isso nos stories essa semana. Aliás, pra quem quer ter esse tipo de conversa polêmica, tem um monte de conversa polêmica nos meus stories no Instagram. Tariana_Rocha. E o que a gente conversou? Suprimento narcisista é qualquer coisa que faz você se sentir superior ou bem consigo mesma. 100% de todas as pessoas fazem coisas para conseguir suprimento narcisista. Faz parte do jeito que a nossa personalidade funciona. Se você for um mestre budista, que você já abriu mão dessa existência, que de repente você está num estado psicológico de puro amor constantemente, você não é fragmentado e você não tem necessidade de suprimento narcisista. Eu acho que quem está no planeta Terra não chegou nesse nível, provavelmente, né? Talvez Jesus chegou, né? Não sei. Então, o que é isso? A gente faz aquilo que vai fazer a gente se sentir bem consigo mesmo, né? E o empata, o que eles chamam de empata, eu vou chamar de codependente aqui, tá? Porque o codependente é a pessoa altamente empática que especificamente só se relaciona com pessoas que precisam ser salvas. Essa pessoa tá recebendo suprimento narcisista. Porque eu salvo uma pessoa. Eu sou importante para alguma pessoa. Veja como eu... sou curandeira, eu não sei o quê. E ela não enxerga desse jeito, que ela também está recebendo suprimento narcisista. Inclusive, como que uma pessoa tão empática atrai uma pessoa tão ferida? Porque ela está tão ferida.
quanto essa pessoa. A ferida da humilhação, do eu não valho, é nada. É a mesma. A diferença é que essa pessoa, provavelmente por temperamento, já tinha mais empatia, então foi pro lado da codependência. E essa outra pessoa, sei lá, nasceu com menos capacidade de empatia e foi pro lado narcísico. Mas a ferida da humilhação é a mesma e a necessidade de suprimento narcisista é a mesma. Por isso que uma das formas que a gente pode se distanciar dessa cultura de narcisismo se expondo na internet e tal, porque a internet é também uma ferramenta do caramba, né? Né? A internet é maravilhosa também, né? É você diferenciar entre eu tô fazendo isso porque aquele meu saber interno que eu encontro no meu silêncio interior, ele vibra quando eu faço isso, ou eu tô fazendo isso porque ao fazê-lo eu tô me imaginando recebendo tipo um tipo de validação, um tipo de suprimento, assim. As chances de você se encrencar na vida indo atrás de suprimento são gigantescos. Porque daí você vai atrás só de validação, mesmo que aquilo cause a tal da dissonância cognitiva. Você pode estar... Eu vou te dar um exemplo. Vai que você é uma mulher muito bonita, muito sexy, que posta umas fotos nuas na internet, você recebe muita validação. E acontece que, particularmente no seu caso, você não se sente bem com aquilo. Porque é legal ser validado, mas, sei lá, tem uma coisa escrota na energia das pessoas que te abordam, e aí causa dissonância cognitiva. Porque, mas eu tô sendo validada. Mas eu tô sendo validada. Mas por que tem algo esquisito aqui? Eu não falei que toda mulher que posta foto nua na internet sente isso. Eu só dei um exemplo, um contexto, tá? A gente tá ficando bom nesse exemplo. Semana passada já deu um bafafá por causa desse exemplo. Teve um bafafá, vai ter outro, então. Para deixar claro, eu era professora de pole dance, eu não tenho problema nenhum com mulheres dançando nua, tá? Inclusive, eu adoro. Mas a diferença entre... Eu estou fazendo isso pelo suprimento ou eu estou em contato com as respostas fisiológicas, emocionais que o meu corpo, que o meu interior está falando para mim? Porque você pode ser a mesma mulher nua na internet, tipo, fazendo uma dança, onde você, sei lá, escuta um tambor e mexe o corpo de um jeito que os traumas saem. Você entendeu? E aí a sua experiência com aquilo é uma experiência que está alinhado com a resposta interna que o seu corpo está te dando, né? Então, eu nem lembro o que a gente estava falando, mas a gente falou desse suprimento narcísico do empata e do narcisista mesmo, né? Sim, então você matou a charada. A pessoa que ainda precisa ser validada enquanto salvadora está recebendo o suprimento narcisista e ela não percebe. Ela não está conectada com as reais respostas fisiológicas do corpo dela, que deixariam muito claro, isso aí tá torto, isso aí tá doente. A gente discute muito isso por causa do politicamente correto, né? Que normalmente politicamente correto, eu não estou dizendo em todos os casos, mas acho que eu posso colocar aqui uns 80% do que eu vejo por aí, justamente porque se contaminou, é dessa galera que tipo, olha, você é cuzão, e eu falando que você é cuzão, eu não sou, né? Porque eu não sou um cuzãozão. Se eu vi o cuzão... Só você é um cuzão. Se eu vejo o cuzão, eu não sou cuzão. Exato. O cuzão é ele. Não. Porra, Exato. cuzão. Veja bem. Cara, meu Deus do céu, vamos lá. Sim, né? O que acontece? São duas coisas aí. Primeiro que nós temos um sistema moral que não nos ajuda. Acho que você pisou no fio. Eu pisei no fio? Foi agora O que eu fiz? Foi muito bom, isso foi sem querer. Não, é porque você pisou no fio e aí o microfone foi indo assim. E eu falei assim, na hora que você soltou, ele foi. Perdão, gente. 21. Relaxa. Eu já esqueci o que a gente estava falando. Politicamente correto, patrulha, Tá, Zé Ong. Okay, Maria Passeata. Nós temos duas coisas aí. Primeiro que nós temos um sistema moral que não nos favorece. Porque o sistema moral que eu não sigo, posso fazer infindáveis teses e vídeos falando como ele faz mal para a humanidade. Ele ensina um negócio que não tem coerência. O sistema moral funciona assim. Isso aqui é escroto, isso não é. Se você faz algo escroto, então eu posso ser escroto com você. Ué, mas o problema é a escrotice? Ou qualquer um pode ser escroto, então? Tipo, o sistema moral dá autoridade para qualquer pessoa que decidiu que outra pessoa estava sendo escrota, ela também ser escrota. Sabe aquele negócio de os meus justificam os fins? Não. Se você quer mostrar amorosidade e respeito, então seu comportamento mostra amorosidade e respeito. Não existe isso de, você errou, então é minha vez de ser o opressor.
E o nosso sistema moral ensina isso, que não tem problema você ser o opressor e ser escroto e fazer coisas antiéticas se alguém fez algo errado. Mas só que você... É aquele negócio, tipo, se você mata um assassino, então o mundo continua com o mesmo número de assassinos. Concorda? Exato. Então, nosso sistema moral funciona assim. Ele te dá permissão de fazer a mesma coisa escrota que você tem um problema que alguém fez contra você. Então, por isso que eu não sigo ele. Ou você é coerente com o seu valor, momento a momento, ou você não é. Aí agora vamos falar do Zé o quê? Zé Ong e Maria Passeata, que eu acho que dois termos ótimos. Zé Ong e Maria Passeata. Tá, existe uma diferença entre uma pauta ser válida e eu concordar com a solução da pauta. Também existe uma diferença entre uma pauta ser válida, eu concordar com a solução da pauta e eu concordar com este indivíduo específico que está me abordando sobre a pauta, né? Nós podemos ter conversas altamente polêmicas sobre pautas sociais muito importantes, onde todo mundo tem uma opinião diferente, mas a gente se escuta. A gente se escuta, a gente aprende um com o outro. Agora, quando vem com você está sendo escroto, como você ousa estar na internet e você ou não fala dessa pauta, né? Porque você tem que falar de todas as pautas possíveis 24 horas por dia, mesmo que você não saiba nada da pauta. Mesmo que, ao falar, você fizesse uma grande merda, porque você não sabe o que você está falando, né? Mas só por estar numa plataforma, você é pressionado a ter que ter uma posição onde, às vezes, é mais sábio você não ter uma posição. Não é porque você está na internet que você tem que se manifestar sobre tudo. Então, aqui é a parte polêmica que eu vou trazer. Tem uma pesquisa que mostra que... E eu já fui cancelada nos meus stories semana passada sobre isso, então a gente pode ser cancelado juntos de novo agora. Que mostra que em toda pauta social, em toda luta social, não todas as pessoas, entre as pessoas que mais se apresentam como vítimas, existem narcisistas e sociopatas. Porque eu não falei que está na igreja, que está na empresa, que está na família, que está em grupos que se sentem superiores por raça, por corpo, não sei o quê. Por que não vai estar nas pautas sociais? E aí o problema fica assim, mas, Tari, tu não pode falar que existem alguns narcisistas e sociopatas que são altamente abusivos nas pautas sociais, porque daí você está indo contra a pauta social. Não. Eu não sou contra a pauta social. Este ser humano, esse grupo, merece respeito mesmo. E, de fato, tem um monte de estruturas sociais e históricas que criaram desigualdades. É que esta pessoa que está entrando em contato no meu particular, me chamando de um monte de coisa, xingando, mensagem atrás de mensagem, e fica ligando para mim, claramente nós podemos concordar que essa pessoa tem alguma coisa que não está tão legal para ela aí. Aí você não pode falar isso. Porque a pessoa diz que está abordando uma pauta válida. Mas você pode estar abordando uma pauta válida, só que você é escroto. Você entendeu? Então, ao meu ver, existe isso, a diferença entre eu concordo com essa pauta e eu concordo com a solução. Às vezes eu não concordo com a solução, mas eu concordo com a pauta. Às vezes eu concordo com a pauta e a solução, mas você eu não concordo. Né? E eu acho que, quando se trata de algumas pautas sociais... É tão fácil a discussão ficar polarizada, é tão fácil você pegar uma coisinha que a pessoa tentou falar dentro de um contexto respeitoso e falar, você está sendo não sei o que fóbico, né? É tão fácil que o povo fica, Tari, mas você não pode nem mencionar a possibilidade de ter um narcisista ou um sociopata dentro dessa pauta, porque isso vai ser usado contra a pauta. E eu sei que vai, mas eu também não posso controlar 100% do mundo, porque eu estou contando com a sua capacidade também de distinguir se tu concorda com essa pessoa. Se tu concorda com essa pauta, por que você está do lado dessa pessoa, cara? Uma pessoa que mancha a sua pauta com o comportamento dela. Você entendeu? E aí tem mais uma questão, que é... Entre você perceber que você pertence a um grupo desprivilegiado, seja lá pela razão que for, porque o que mais existe no mundo são grupos desprivilegiados, né? De vários tipos. Quando você percebe, você pode entrar num período de raiva. Essa raiva, psicanaliticamente falando, é positiva, tá? Ela é positiva porque você percebeu. É que nem aquele negócio de falar que a pessoa que estava deprimida não sentia nada e agora sente raiva, deu um passo para frente, né? Então, o que eu estou querendo falar, enquanto psicanalista?
Se você acabou de descobrir que algumas situações da sua vida têm a ver com outras questões, com pautas sociais, com coisas da sua família, e você está com raiva, é provável que nesse período de raiva você seja talvez um pouco agressiva com as pessoas ao falar, né? Mas existe uma diferença entre você estar nesse período de raiva e você ser um sociopata ou um narcisista. Essas pessoas que estão num período de raiva, todos nós, em algum momento, já percebemos alguma escrotice e ficamos com raiva. Você não é uma má pessoa por perceber raiva. Se você está com raiva da sua mãe e do seu pai pela primeira vez, isso é positivo. Eu afirmo aos meus clientes, você tem que sentir essa raiva, porque antes você não conseguia validar a sua própria percepção da realidade. E agora você está deixando o véu cair. Então, eu também acho que quando a gente está falando sobre... Eu esqueci, Zé Ong Maria Passeata. Zé Ong Maria Passeata. A gente tem que entender que existe raiva válida aí. E que não é porque a pessoa está com raiva que ela é narcísica. Às vezes cara, ela tá percebendo um negócio que ela não tem estrutura ainda para processar. Porque às vezes é maior do que ela. E ela não sabe. Eu pertencendo a essa classe ou esse grupo, e o mundo sendo assim, não tem solução para mim, então, não tem solução para mim. E ela vai passar por um período de ressignificar essa experiência, de descobrir como existir no mundo. E não necessariamente só por ter raiva ela é uma má pessoa, ou que ela não é válida, ou que a pauta não é válida.